Gravando. Beleza. Eu vou ir começando, pessoal, porque o início vai ser mais ou menos uma revisão do que foi a aula passada, só para a gente introduzir aqui a nossa aula de hoje. Nós vamos começar terminando a última aula da parte de mutação. Vamos falar dos sistemas de reparo do DNA. E depois a gente vai para o que seria a aula de hoje mesmo, que é a regulação da expressão gênica, tá? Na aula passada, pessoal, a gente falou sobre as mutações, então só perpassando no que a gente falou mais resumidamente, né, na aula passada, a gente falou de vários tipos de mutação. Então, de acordo com o tipo de mutação, a gente consegue, né, ter as mutações do tipo substituições e as mutações que a gente chama de indel, né, que são as inserções e deleções. Falamos das inserções e deleções, das consequências principais delas, né, que são aí, né, a alteração da matriz de leitura, se você fizer uma inserção ou deleção de uma base ou de um número não divisível por 3, né, de bases adjacentes dentro de uma região gênica e tudo mais. E das substituições, nós falamos dos dois tipos de substituição, né, de bases, das transições, quando a gente mantém, né, o mesmo grupo químico da base, purina por purina, pirimidina por pirimidina, e das transversões, quando a gente altera o grupo químico, de uma purina para pirimidina ou de uma pirimidina para purina, tá? Dentre as substituições, né, quando elas são dentro de regiões codificadoras de proteínas, né, a gente chama elas de mutações gênicas, né? E a gente tem esses três tipos aí, né? As mutações do tipo sinônima, se ela for uma substituição que mantém ainda um códon que codifica para o mesmo aminoácido. Se é uma mutação de sentido trocado, né, também chamada de não sinônima, aí quando a gente consegue, altera o códon e com isso altera o aminoácido que vai estar naquela posição na proteína, que pode conservar o grupo químico ou não daquele aminoácido. E falamos das mutações gênicas sem sentido, né, quando a gente faz um término precoce, né, altera um códon que codificaria para um aminoácido daquela proteína por um códon de parado. Depois a gente falou que as mutações, né, todos esses tipos, elas têm origens, né? E elas vão acontecer espontaneamente por algumas questões que a gente abordou na última aula. A gente falou de tautomerização, a gente falou de depurinação, entre outros, deaminação, né? E a gente tem também, né, mutações que não têm uma origem somente espontânea, né, que vão acontecer normalmente, sempre vão estar acontecendo aí com a célula. A gente sabe que essa célula, se submetida, né, à ação de mutágenos, né, de agentes mutagênicos, agentes que induzem, né, e aumentam a taxa e frequência dessas mutações, a gente vai chamar, né, que essa origem é uma origem aí de mutação aí induzida. Então, essas mutações são induzidas. Induzidas por quem? Pelos agentes mutágenos, né? Então, a gente vai começar falando sobre elas, que foi o único grupo que a gente não abordou na última aula. Então, né, mutações induzidas, elas vão depender da ação de mutágenos, e o que a gente vai trazer aqui ao longo, né, dessa parte, a gente vai trazer exemplos de mutágenos, tá? A gente vai trazer aí exemplos de mutágenos. Não sei o que está acontecendo com esse slide aqui. O primeiro exemplo de mutágeno que a gente vai falar são aqueles que são compostos químicos, né, que são análogos a bases. Então, a gente tem aí compostos químicos que têm uma estrutura ali similar à base nitrogenada, DNA, e acabam podendo ser aí incorporados no DNA, tá? Mas como eles não são exatamente a composição química da base nitrogenada, não vão ter aquele pareamento específico que a gente sabe que é adenina pareando com timina, guanina pareando com citosina. Então, por exemplo, um análogo da base adenina, né, esse 2AP aqui, um análogo, né, tem uma composição química parecida com a adenina, então vai ser adicionado ali dentro do DNA, mas o slide não está aparecendo. Ai, gente, desculpe. Eu sempre tenho essa... Já é a segunda vez que isso acontece. Esqueci de compartilhar. Bom, a gente só passou por um slide. Vou só voltar aqui. Depois vocês têm esse resuminho aqui para vocês relembrarem a última aula, tá? E a gente vai falar das induzidas. Vamos lá.
Então, o que eu estava falando em relação aos análogos de base, então, tem uma composição química similar, parecida com a base nitrogenada, e acaba podendo ser incorporado ao DNA. Só que as propriedades de pareamento, qual é o grande problema? As propriedades de pareamento desses análogos de base não vão ser exatamente, o análogo de adenina não vai sempre parear com uma timina, tá? E aí podem acabar pareando, ó, por exemplo, um análogo de base podendo parear com timina ou com citosina, né? E aí com esse pareamento aí errado, esse mau pareamento, vão acabar induzindo, né, durante lá a replicação, a um mau pareamento. Podem acabar gerando mau pareamento, que a gente conversou na última aula, que ao longo de mais uma rodada de replicação pode fixar uma mutação, se não for reparado, tá? E aí temos o outro tipo, que são aí um outro mutágeno, que são os agentes alquilantes, tá? São agentes, são compostos químicos que adicionam grupos alquila nas bases nitrogenadas. Então, eles fazem uma modificação na base nitrogenada, e aí uma base, por exemplo, que era uma guanina, só um exemplo, tá, pessoal? Vocês não precisam gravar os exemplos, é só um exemplo. Uma guanina, por exemplo, que foi adicionado um grupo alquila, foi feita uma modificação, aqui uma etila foi adicionada, ela passa também a não parear daquela forma específica, induz também a mau pareamento, tá? E nós temos os agentes intercalares. Esses daqui, né, são bastante nocivos, porque eles têm uma estrutura, vejam vários anéis aqui, né? Uma estrutura planar que se assimila bastante com o próprio pareamento de bases, né? Como uma base pareada com a outra, que a gente sabe que sempre pareia, né, uma purina com uma pirimidina, que são dois anéis da purina e um anel da pirimidina. Elas pareadas ficam em uma estrutura planar. Tá? Tanto que eu relembrei para vocês que a dupla hélice de DNA ela não é uma escadinha em caracol, que os degraus assim planares são as ligações entre as bases nitrogenadas. E esse agente intercalar ele tem justamente essa estrutura planar com seus anéis que similam também, né, mimetizam esses pares de base e podem acabar se inserindo dentro da molécula do DNA, como está aqui, ó, intercalando dentro da dupla hélice, e isso aí induzir a inserção de mutações como inserção ou deleção de pares de nucleotídeos, tá? Ele pode acabar aí induzindo a DNA polimerase ao passar por ali e inserir ou deletar, tá, pares de bases, o que é bem complicado, como a gente conversou na última aula. E essas outras duas, né, agentes mutágenos aqui, né, são agentes mutágenos que provavelmente vocês já conhecem. A luz ultravioleta. Né? A gente fala tanto dos raios UV, a gente fala que a exposição ao sol deve ser feita com proteção solar, para que a gente não seja exposto aos raios ultravioleta. A gente tem a nossa camada de ozônio que filtra bastante, né, desses raios UV, mas que parcialmente, né, eles ultrapassam essa camada e a gente precisa se proteger desse que é um agente mutágeno. Justamente o que a gente fala é para prevenir principalmente o câncer de pele, né? Por conta da ação da luz ultravioleta. A luz ultravioleta ela é danosa ao DNA, ela cria, como ela gera esses danos, né? A luz ultravioleta ela acaba criando aí alguns compostos que a gente chama de fotoprodutos, tá? Fotoprodutos no DNA. Um dos exemplos que eu estou trazendo aqui de fotoprodutos são dímeros de pirimidina. Então, aqui a gente tem ó, o nosso nucleotídeo aqui com uma base de citosina, eu acho. E a gente tem aqui outro nucleotídeo com uma outra pirimidina. E essas pirimidinas aqui, ó, que estão adjacentes, elas acaba sendo gerado por ação da luz ultravioleta uma ligação entre uma e outra, tá? Esse dímero aqui que está sendo mostrado. Tá? Forma-se um dímero. Aqui um dímero de timina, por exemplo, formado. Tá? E esses fotoprodutos, de uma maneira geral, você não precisa saber o exemplo em si, mas esses fotoprodutos gerados aí pela luz ultravioleta também vão induzir, né? Vão ser um dano ao DNA, podem induzir alguns malpareamentos e problemáticas aí, né, no DNA. A radiação ionizante é outra que a gente conhece bem, né? Que são os raios-x. A gente fala muito disso, né? Quem descobriu lá os elementos químicos, né, radioativos, né? Quem viu o filme da Marie Curie? Ninguém viu? Se viram, vejam porque é muito bom o filme. Né? A descoberta, então, da radiação ionizante,
né? E eles mexeram muito nesses elementos radioativos e acabaram muitas das pessoas que trabalharam com isso no início, ao não saber, né? Não sabiam naquele momento, né? Que você tinha esse dano ao DNA que pode ser causado por conta, né, da radiação ionizante. Muitos deles tiveram câncer, né? Desenvolveram cânceres bem agressivos. E quando a gente é submetido, por exemplo, a um raio-x, né, a gente tem a gente é submetido, né, com toda uma proteção e etc. O agente, né, que faz lá, né, os raios-x, que estaria, vamos dizer assim, exposto à radiação ionizante frequentemente, ele utiliza uma roupa especial, né, utiliza-se todas de uma proteção para que não seja causado aí, né, esses danos desse mutágeno, que é o raio-x, tá? Quais são os danos que os raios-x eles podem causar ao DNA, como exemplo, né? Eles causam aí sítios apurínicos e apirimidínicos, que a gente conversou, né? A depurinação ela até ocorre espontaneamente, mas é como se você estivesse ocorrendo isso com uma frequência muito maior. Então, a quebra da ligação do nucleotídeo com a sua base nitrogenada, então ele perde a base nitrogenada dele, e isso causa um dano ao DNA, que também pode se converter em mau pareamento, em fazer realmente uma substituição de um par de base por outro. Um outro dano que a radiação ionizante causa, que é um dano bem complicado, que são as quebras filamentares. Então, ela pode causar até mesmo uma quebra na dupla fita de DNA. Tá? Então, como se a gente tivesse lá nossa cromatina, lá, né, a nossa dupla hélice, tudo certinho, e aí, pum, viesse e quebrasse ali, né, em um determinado ponto, né, separasse essa dupla fita. Tá? Então, é um mutágeno também bem agressivo, tá? E agora, essa parte da aula, a gente vai falar sobre como que a gente pode se proteger em relação a essas mutações espontâneas induzidas. A gente viu que tem vários mecanismos espontaneamente que acontecem e com a ação de mutágenos que podem estar frequentes no nosso dia a dia. E como que a gente se protege disso? Né? Como que a gente se protege das mutações, tanto espontâneas como induzidas? Por que a gente não perde aquilo que a gente falou lá na última aula? A estabilidade do DNA, né? A gente tem que ter as mutações são importantes para o desenvolvimento, né, dos seres vivos, para a evolução e tudo mais, mas é importante que ela aconteça em uma taxa baixa e tolerável, né? E como manter essa taxa baixa e tolerável de mutação? Por conta dos diversos sistemas de reparo do DNA que as células, né, desenvolveram aí ao longo, né, do tempo, tá? O primeiro sistema de reparo que eu quero que vocês sempre se lembrem, né, que a gente chegou a comentar, vamos dizer assim, nas primeiras aulas, é a função de revisão das DNA polimerases. Tá? Então, relembrem isso, né? Que a DNA polimerase que faz a replicação do DNA, então o momento de fazer a cópia do DNA para passar para a próxima geração é um momento bem crítico, né? Um momento que a gente pode acabar inserindo diversas mutações, né? A gente falou da tautomerização, né? Que é uma das causas, né, dessas mutações durante a replicação, tá? Que ocorrem, né, durante a replicação. Mas é fundamental que a gente tenha uma enzima que vá fazer essa replicação, essa cópia do DNA, que ela seja muito fiel ao fazer essa cópia, tá? E ela, de fato, a DNA polimerase replicativa, né, nossa, né, e, enfim, das células de uma maneira geral, ela é extremamente fiel, tá, pessoal? Nossa, os meus slides estão passando. Deixa eu tentar recomeçar aqui, pessoal. Tá, tudo bem. Então, continuando, quão fiel é a nossa DNA polimerase replicativa, tá? A nossa DNA polimerase replicativa, ela tem uma atividade de síntese, tá? Que a gente já sabe, tem que ficar gravado na mente, na alma, que a atividade de síntese dela é do 5' para o 3', tá? Então, tá aqui uma DNA polimerase sintetizando lá essa fita aqui amarela, seria a fita recente sintetizada, ela está usando como molde essa fita verde aqui, tá? Tá sintetizando essa fita amarela no sentido 5 para o 3', tá? Nesse sentido aqui da seta. E essa atividade de síntese da polimerase, sozinha, já é muito fiel,
né, ela tem uma taxa de erro de 10 elevado a menos 5. O que significa ter uma taxa de erro de 10 elevado a menos 5? Significa que ela adiciona um erro a cada 100 mil nucleotídeos inseridos. Então, ela já é bem fiel. 100 mil nucleotídeos que ela insira, ela pode inserir um erro, tá? Mas, além disso, a gente falou que as DNA polimerases, diferentemente das RNA polimerases, elas têm também uma atividade revisora, né? Quando ela vai no sentido contrário, do 3' para o 5', ou seja, ela está andando aqui nesse sentido, ela vai adicionar aqui uma base, por exemplo, adenina para parear com citosina. Tá errado, né? E ela tem essa capacidade de retornar ao fazer esse pareamento, reparar que esse pareamento é um mau pareamento. Ela tem a capacidade de retornar no sentido contrário, 3' para o 5', agora a seta está para cá, e remover essa base que foi adicionada errada e continuar, né, adicionando uma nova base naquela região e continuar a sua síntese. Por conta da atividade revisora das DNA polimerases, essa taxa de erro que somente a atividade de síntese tem, que é de 10 a menos 5, passa para ser de 10 a menos 7. O que significa que agora, com a atividade revisora que as DNA polimerases replicativas têm, ela vai inserir um erro a cada 10 milhões de nucleotídeos inseridos, tá? Então, essa atividade revisora é extremamente importante, né, para reparar o DNA, para evitar a inserção de erros, né, durante a replicação, tá? Mas nós vamos falar também sobre os demais sistemas de reparo que nós não citamos até aqui, que são, né, também muito importantes e também vão manter essa taxa de mutação baixa e tolerável. Quais são esses vários tipos de sistemas de reparo que a célula apresenta? Vejam que são diversos, além da função revisora da DNA polimerase, demonstrando aí o quão importante é a molécula de DNA. Por quê? Porque o DNA a gente não tem como substituir. A informação genética está no DNA, ela é passada, né, para o RNA, se for uma região codificadora de proteína, é passada até chegar em proteína. Mas quando a gente está lá no DNA com essa informação genética, se a gente perde alguma informação genética por conta de uma mutação, por conta de um dano ao DNA, não tem como a gente repor, não tem como a gente substituir a nossa molécula de DNA. A gente tem que reparar, a gente tem que conseguir consertar esses erros antes que eles causem aí consequências drásticas para as células, tá? Então, por isso que se desenvolveram tantos sistemas, né, de reparo do DNA. Por isso foi tão importante, né, ao longo da evolução. Aquelas células que conseguiram reparar o seu DNA foram as células que conseguiram sobreviver, tá? Que conseguiram manter a vida, tá? Então, por isso a gente tem esses vários tipos, né? Nós temos os sistemas de reparo que são diretos, tá? Que a gente já vai falar, que ocorrem diretamente no DNA. Temos os tipos de sistema de reparo que são dependentes de homologia, que são esses 4 tipos aqui que a gente vai citar. E temos o reparo para algo bem danoso, né? Para o DNA, como eu cheguei a falar, bem agressivo, que é quando ocorre uma quebra bifilamentar do DNA. E aí tem outros reparos que vão conseguir reparar esse tipo de dano mais agressivo, tá? Dentre esses sistemas de reparo que a gente vai citar hoje, eu vou falar bem mais, tá? Um pouco mais detalhadamente desses dois que são extremamente importantes, tá? Que é o reparo pós-replicação, e agora que a gente vai entender, né? A gente falou de replicação bastante, e agora a gente vai entender a última etapa que vem junto da replicação, que é o reparo pós-replicação, tá? E vamos falar um pouquinho mais também, que eu acho bem interessante, a síntese translesão. Tá? E os outros a gente vai citar um pouco menos detalhadamente, por conta do tempo. Tá? Bom, os sistemas de reparo direto, que a gente chama de direto, porque a gente vai ter enzimas que vão atuar diretamente naquele dano no DNA. Então, se a gente tem um dano no DNA que possa ser consertado diretamente, ele vai ser consertado diretamente, que é o caso dos fotoprodutos. Então, os fotoprodutos, né, que são gerados lá são mutações induzidas, né? São danos ao DNA induzidos pela luz ultravioleta, são reparados, tá?
por um sistema de reparo que é direto. Então, a enzima vai lá diretamente e repara aquele dano. Aqueles dímeros de pirimidina que a gente viu, né? Aquilo ali é desfeito, tá? As alquilações, que são também normalmente ali induzidas por agentes alquilantes, que eu comentei, também podem ser revertidas diretamente. É só o quê? Cortar, né? Remover aqueles grupos alquilas que foram adicionados. Então, vamos falar agora dos sistemas de reparo que são dependentes de homologia. Esses danos ao DNA, alguns deles, não podem ser reparados diretamente. Pessoal, não dá para reparar diretamente. A gente vai ter que remover um trecho daquele DNA, mas como é que a gente recupera aquele trecho que foi removido? Ora, se eu tenho um dano ao DNA que acontece em uma das fitas, veja, acontece na fita vermelha aqui, eu tenho um dano aqui que eu representei com essa estrelinha. Se eu remover um trecho, essa região onde está o dano, né, e uma região ali adjacente a ela, como que eu consigo repor isso? É possível repor isso usando a propriedade de complementariedade do DNA. Por isso é dependente de homologia, é dependente da homologia, da semelhança dessa, né, da complementariedade, na verdade, dessa região, desse trecho que foi removido, com a outra fita. Então, a gente vai ter, sempre nesses sistemas de reparo dependentes de homologia, 3 etapas: identificar o dano, remover um trechinho onde está aquele dano e recuperar, né, com a DNA polimerase, fazer a síntese de um novo filamento daquela região, né, que foi removida. Tá? Então, essas são as 3 etapas do sistema de reparo dependentes de homologia, os 4 tipos que a gente vai ver agora em seguida. Vamos citar 2 deles, e é importante que vocês saibam só quais... Pode falar, Alexandra. Não, a aula de dúvidas é na semana que vem, conforme o calendário. Tá bom? Vamos lá. Então, nós vamos citar aqui 2 sistemas de reparo dependentes de homologia, tá? Que são, então, que é importante vocês saberem quais são os danos que esses sistemas de reparo vão atender, né? Quais são os danos que eles vão identificar para realizar justamente esse processo aqui que eu falei, remover um trecho e depois sintetizar um novo trecho naquela região que estava danificada, tá? O reparo por excisão de bases, que a gente chama de reparo por excisão de bases, ele aí vai reconhecer danos que ocorrem mais com as bases nitrogenadas, tá? Por isso esse nome, tá? Que são, por exemplo, alguns exemplos que a gente deu lá, e aí vocês vejam na última aula. A desaminação, tá? Que gera uracilas no DNA, como a gente falou, tá? Metilação, oxidação dessas bases nitrogenadas ou a própria perda da base nitrogenada, que é quando a gente gera um sítio apurínico ou apirimidínico, que a gente também falou já. E a gente tem o reparo por excisão de nucleotídeos, tá? Que é a siglazinha NER, né, que se chama. Aí, a excisão de nucleotídeos, tá? É chamada assim, né? Vamos dizer assim, né? Aí é um dano vamos dizer assim, um dano maior ao DNA, tá? Né? Adições volumosas, né, de múltiplas bases ali danificadas, né? São regiões ali, né, danos maiores que são reconhecidos pelo reparo por excisão de nucleotídeos. Além disso, por serem, né, volumosos, né, eles podem aí ocasionar bloqueios na transcrição, tá? Então, você tem uma região que está danificada e tem a RNA polimerase fazendo ali a transcrição daquela região. E ela encontra essa região danificada e não consegue passar. Também não consegue se dissociar. Então, ocorre o que a gente chama de bloqueio, tá? Um bloqueio de transcrição. E aí, para reparar isso, né, também tem o reparo por excisão de nucleotídeos, tá? Agora a gente vai falar desse sistema de reparo que é o mais importante para vocês saberem, que é o sistema de reparo pós-replicação. Por que ele é tão importante? A gente falou que o processo de replicação, ele é um processo, né, que a gente está fazendo a cópia de toda a molécula de DNA. Então, a possibilidade de estar inserindo mutação nesse momento é muito grande.
A gente já tem uma DNA polimerase fiel que tem atividade revisora para que a gente não tenha problemas, né, muitos problemas correlacionados com isso. Mas o sistema de reparo pós-replicação, ele reduz ainda mais esses problemas, né? Ainda reduz ainda mais a frequência de mutação que vai acontecer durante o processo de replicação, tá? Então, o sistema de reparo pós-replicação, ele é um sistema que corrige erros replicativos, principalmente, tá? Então, vão ser enzimas que vão estar associadas às proteínas que a gente já vai ver aqui, algumas principais, né? Vamos detalhar um pouquinho mais esse. É como se ele passasse depois da forquilha de replicação. Então, a gente tem a replicação acontecendo, aquela molécula de DNA está sendo aberta e a forquilha está passando, tá? Com o replissomo. Lembra lá da aula nossa de replicação, com todas as proteínas associadas ao replissomo. E aí, além disso, a gente vai ter proteínas que vão vindo, vamos dizer assim, atrás, corrigindo eventuais erros que aconteçam, tá? Durante a replicação. Alguma coisa que tenha passado ali, né? Pela nossa DNA polimerase replicativa, que já tem uma taxa de erro de 10 a menos 7, como a gente falou, tá? Por isso também é chamado esse sistema de reparo de mau pareamento. Por quê? Por conta, né, que a DNA polimerase pode acabar errando e colocando um mau pareamento ali, um A pareando com G, um C pareando com A e por aí vai, tá? Quais são as proteínas importantes que vocês saibam que vão funcionar nesse sistema de reparo pós-replicação? As proteínas são a multi-S e a multi-H. A multi-S é a primeira proteína dentro desse sistema de reparo. A multi-S é aquela que vai reconhecer o par mal pareado. Então, vejam aqui na figura, a gente tem, né, a nossa forquilha de replicação, que está andando nesse sentido aqui para a direita, tá? E assim está sendo sintetizado essas novas fitas aqui em amarelo, usando como molde as fitas parentais aqui em azul, tá? Vejam. E aí, a DNA polimerase passou por aqui, né? Tem um cerne catalítico replicando essa, um cerne catalítico replicando essa outra, e desse lado aqui acabou se inserindo um mau pareamento, um G pareando com T, tá? E isso passou batido. A atividade revisora da DNA polimerase não reparou que tinha um erro aqui e passou direto, tá? E aí vem a multi-S atrás e reconhece esse mau pareamento. Porque o G pareando com T, ele tem um pareamento ali um pouco diferente do que seria o normal. Então, ela consegue reconhecer e se ligar nessa região, tá? A multi-S se ligando nessa região, ela já recruta a próxima proteína desse sistema, que é a multi-H. A multi-H, ela faz o quê? A multi-H é quem vai efetivamente iniciar esse processo aqui que eu falei para vocês, que ocorre para todos os sistemas de reparo dependente de homologia, que é o quê? Clivar, cortar, né? Onde que a gente vai remover essa região que tem o dano, que no caso é um mau pareamento, para depois uma polimerasezinha vir aqui e sintetizar essa nova fita, uma nova fita naquela região, tá? Então, a multi-H vai reconhecer que a multi-S se ligou naquele mau pareamento, vai se ligar aqui, ela é essa proteína aqui, ó, né? Tem uma proteína aqui acessória e ela é essa proteína aqui, né? Vamos dizer aqui, em verde e em amarelo. E ela foi lá e se ligou ali. Ao se ligar ali, o que a multi-H tem que fazer agora? Ela tem que cortar a fita que está com o dano, certo? Para cortar a fita que está com o dano, ela tem que reconhecer, e aí vejam, é bem importante, ela tem que reconhecer qual das fitas é a fita que foi recém-sintetizada, porque é nela que está o erro, né? Se a gente tinha aqui, né, a fita parental tinha um par CG, quando passou a forquilha de replicação, foi inserido uma base errada na nova fita que está sendo sintetizada, certo? Então, a multi-H ela tem o papel de reconhecer qual é o filamento parental e qual é o filamento recém-sintetizado para que ela faça um corte no filamento recém-sintetizado. Vejam aqui que ela fez um corte no filamento recém-sintetizado, que é o amarelinho, que depois vai ser removido aqui um trecho de bases nitrogenadas adjacentes a esse que teve o problema, né, o mau pareamento, e depois vai ser sintetizado novamente,
tá? E aí se corrige esse mau pareamento GT por um pareamento normal GC, tá? Como que ela reconhece que ela tem que cortar esse filamento aqui e não o outro? Como ela vai reconhecer isso? Ela reconhece a partir do marcador de metilação, tá? Que vai estar no filamento parental. A gente falou, já vamos falar um pouco mais especificamente aqui, que a metilação do DNA, ela vai acontecer normalmente, tá, pessoal? A gente já vai falar sobre isso na aula de regulação da expressão gênica. E a metilação, ela é um marcador que ajuda ao DNA a identificar as regiões que ele deve condensar e as regiões que ele não deve ficar tão condensado. Então, isso quer dizer o quê? Que o DNA que está metilado é o DNA parental ainda. Esse que está recém-sintetizado ainda não foi metilado, ainda não passou por esse processo de metilação, tá? Então, com isso, a MUT-H, ela reconhece a metilação do filamento parental e aí ela corta o outro filamento, tá? Por isso ela tem esse tamanho assim maior, que ela vai reconhecer metilação numa fita e vai cortar a outra fita, tá? E algo bem importante para a gente saber desse sistema é que a gente já sabe que a nossa DNA polimerase com atividade revisora tem uma taxa de erro de 10 a menos 7. Mas então ela tem uma taxa de erro de inserir um erro a cada 10 milhões de nucleotídeos inseridos. Tá bom. E se passando algum erro depois que passou a forquilha de replicação, a gente tem a nossa via de reparo pós-replicação, que é uma via de reparo que vai ainda consertar os erros que a DNA polimerase deixou passar. E essa via, junto com essa via de reparo pós-replicação, a taxa de erro da nossa replicação, então, ela é menor ainda. Ela é de 10 a menos 9. Isso quer dizer o quê? Um erro a cada 1 bilhão de nucleotídeos inseridos. Vejam o quanto que reduz a taxa de erro. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, o nosso genoma humano tem 3 bilhões de pares de base. Imagina se fosse inserido um erro a cada 100 mil pares de base. Seria muitos erros, né? Com a nossa DNA polimerase com atividade revisora e a nossa via de reparo pós-replicação, a cada replicação do genoma humano, que tem 3 bilhões de pares de base, a gente tem uma média de 3 erros cometidos apenas por replicação, tá? Isso é bem pouco, considerando o tamanho do nosso genoma, tá? Bom, agora vamos para esse outro sistema de reparo aqui, que é o sistema de reparo chamado de síntese de DNA translesão. Esse sistema de reparo, tá? É uma via um pouquinho diferente dos que a gente estava falando, né? Dos que a gente citou até agora. É uma via de reparo que é propensa a erros, tá? Mas é como se fosse uma via de reparo de emergência, né? Ou a gente faz isso, ou a gente vai perder essa célula. Por quê? O que vai induzir, né? O que vai disparar essa via de reparo acontecer vai ser um dano muito grave, que é o quê? O bloqueio da forquilha de replicação. Vamos lá. A gente tem a nossa replicação acontecendo lá no DNA. Imagina que eu tenho um dano bem complicado ali no DNA, que quando a nossa DNA polimerase chegar a esse dano, ela não consegue passar por esse dano, tá? Ela fica bloqueada, como eu falei lá na possibilidade do bloqueio da transcrição. Mas o bloqueio da replicação, esse é o momento que a célula está replicando o seu DNA para poder se dividir. Então, se eu bloqueio a replicação no meio, como que eu vou fazer para manter aquela célula, tá? Se isso não for reparado, se a gente não conseguir reparar esse dano e continuar com a replicação, aquela célula ela vai morrer, tá? Ela vai induzir aí, né, ativar as suas vias de morte celular, porque a célula está com uma parte do DNA replicada, uma parte não replicada. Para entrar em divisão celular, como é que ela vai fazer isso, né? Então, ela ativa essa via de reparo da síntese de DNA translesão, justamente por conta disso, porque agora eu preciso passar pela lesão. Então, por isso chamado de síntese de DNA translesão, para a gente poder passar pela lesão com a nossa síntese de DNA, a nossa replicação, tá?
Então, a nossa polimerase replicativa está bloqueada. A gente vai precisar o quê? De uma nova polimerase que seja capaz de passar por aquele dano, tá? E essa polimerase, ela tem nome, tá? Justamente o nome dela é polimerase bypass, do inglês, ou em português chamada de polimerase translesão, tá? A polimerase bypass ou translesão, ela é uma polimerase um pouco diferente, vamos dizer assim, né, da nossa polimerase replicativa. Ela vai tolerar pares mal pareados e bases danificadas, tá? Por que ela tolera isso, professora, e a nossa polimerase replicativa não tolera? Bom, a nossa polimerase replicativa, como eu falei, ela é muito fiel. Ela adiciona os pares. Quando tem adenina, eu adiciono timina. Quando tem citosina, eu adiciono guanina. Ela tem uma fidelidade muito grande, tá? Isso quer dizer que, quando ela se depara com um dano ao DNA, então você imagina, né? Um dano volumoso, um pareamento esquisito, alguma coisa que realmente, ela quando chega com o seu sítio catalítico, que é muito certinho, que só consegue acomodar uma base normal de timina, e aí ela adiciona uma adenina, uma base normal de citosina e ela adiciona uma guanina. Se ela se depara com a fita que tem uma base que está completamente danificada, um nucleotídeo completamente danificado, ela não consegue passar por ali. Por isso que ela bloqueia, tá? Porque ela tem esse bolso catalítico dela, ele é fechadinho, muito certinho, tá? A polimerase bypass não. A nossa polimerase bypass é uma polimerase que tolera esse dano. Ela tem um bolso maior, tá? Por que a gente não tem, o Leonardo perguntou, por que a gente não tem apenas essa polimerase que tolera os danos? Vamos entender aqui, Leonardo. A nossa polimerase bypass, ela tem um bolso bem maior que tolera esse dano ali na base nitrogenada, tá? Mas como ela tem um bolsão maior, vamos dizer assim, ela acomoda mais ou menos qualquer tipo de pareamento, Leonardo, tá? E por isso ela tem uma altíssima taxa de erro. Altíssima, justamente por não ser tão certinha quanto a nossa polimerase replicativa. Ela tem um bolso gigante que vai conseguir acomodar a base danificada, pareamento A com G, A com C e por aí vai, tá? Mas ela vai acomodar. Então, o que vai acontecer? Quando tem um bloqueio da nossa replicação, eu tenho a chegada, então é acionado esse sistema de reparo, a nossa polimerase translesão ou bypass chega lá na forquilha, ela toma o lugar, vejam aqui essa amarelinha, né? A nossa é chamada de pol 5 também. Ela toma o lugar da polimerase replicativa e segue, e aí ela consegue, tomando o lugar da polimerase replicativa, ela passa pelo dano. Ela consegue ali com os bolsos grandes passar pelo dano. Ela passa pelo dano, deixa eu passar aqui, ela passa pelo dano, mas ela tem uma alta taxa de erro. Olha, ela tem uma alta taxa de erro, é problemático? É. Possivelmente eu vou estar inserindo erros nessa região aqui? Possivelmente sim, mas é um trecho curto, porque essa polimerase também, diferente da nossa polimerase replicativa, ela não é muito processiva. Ela não vai ficar ali adicionando nucleotídeo por muito tempo. Ela só vai conseguir adicionar alguns nucleotídeos, passar pela lesão, e depois ela vai se dissociar. E aí a nossa replicativa retorna para a forquilha e segue fazendo a replicação do DNA, tá? Então, por isso que ela tem essa função específica de ser utilizada para passar pela lesão, ok? Beleza. Tem algumas outras questões aqui que eu vou pular, não tem problema, depois eu tiro. E a gente tem também o nosso reparo de quebras bifilamentares, que eu falei lá no final, né? Que aí seria um problema, né? Um dano ao DNA bem agressivo. Então, a gente teria a nossa dupla fita de DNA como se ocorresse uma quebra, tá? E isso a gente viu, né? Os raios ionizantes, por exemplo, são capazes de fazer isso, tá? Com o DNA. E ele não quebra muito certinho, não, tá? Ele quebra meio mais ou menos, como tá aqui, com umas pontinhas e tal. E a gente tem aí dois sistemas de reparo, que é a junção de pontas não homólogas e a recombinação com a cromátide irmã para tentar reparar essas quebras, tá?
A junção de pontas não homólogas, ela parte do princípio de aparar as extremidades e ligar essas duas pontas, tá? É propensa a erros, porque a gente vai aparar esse pedacinho aqui, a gente vai perder esses nucleotídeos, né? E fora que na hora de ligar, se teve mais de uma quebra no DNA, ela pode acabar ligando errado, né? E a nossa recombinação com a cromátide irmã é uma possibilidade de reparar a quebra bifilamentar sem estar propensa a erros, como no caso da junção não homóloga, tá? Aqui a gente usa de homologia, justamente, mas é um processo que vai acontecer se teve a quebra no momento em que está acontecendo ainda a replicação no DNA, em que a gente tem a cromátide irmã. Então, recombinação com a cromátide irmã é porque a cromátide irmã está ali. Lembra que a cromátide irmã é o quê? É a cópia do DNA, né? Tá passando a forquilha de replicação e aí eu tenho ali duas moléculas de DNA que uma é cópia da outra. Sendo uma cópia da outra, a sequência de DNA que está ali é idêntica entre uma e outra. E aí, se eu tenho a quebra bifilamentar, por exemplo, dessa dupla fita aqui azul, ela consegue invadir, vamos dizer assim, né? A nossa dupla fita vermelha, que é uma cópia, que é idêntica. Então, se essa região aqui, né? Vamos dizer assim, né? Essa região, ela é idêntica a essa daqui de baixo, ela consegue parear com essa fita aqui de baixo. Então, ocorre uma invasão, um pareamento ali, tá? De filamentos, e aí vem uma polimerase que faz a síntese daquela região que foi perdida, tá? Daquela região que foi perdida. Então, aqui, ó, a síntese nova foi feita, né? Com essa partezinha aqui em verde, foi sintetizada novamente, depois tem a ligação, fechou, consegui reparar esse dano sem erros, tá? Sem deleções de regiões, né? Aquilo ali foi refeito, né? Vamos dizer assim, utilizando a homologia, agora com a cromátide irmã.